Oi galera, vê só, eu estou gravando essa aula isoladamente, é, porque eu percebi que tem uma dúvida maior em relação a essa etapa do que as outras. Aqui eu trouxe minha calculadora científica, aqui eu estou mostrando minha área de trabalho, né? É, por que eu estou usando essa calculadora científica e não a do computador? A do meu computador, no caso, ela não traz algumas informações que são necessárias. Tipo, quando eu vou precisar adicionar a raiz cúbica, que precisa na fórmula da vazão máxima. Então eu preciso utilizar essa calculadora aqui, porque na minha calculadora do próprio computador não tem. Ou pelo menos eu não sei colocar. Sou mais habituado com calculadora manual. Vê só, para a gente poder entender algumas coisas, a gente vai precisar observar a planta aqui, no caso a planta de cobertura, para identificar alguns pontos. E aí eu vou fazer alguns desenhos aqui para a gente se situar em relação ao o que é o que, no caso. Essa região daqui que a gente tem de 7,30 seria o nosso Bzinho, né? E aí na fórmula a gente vai precisar substituir ele em alguns momentos. A gente tem aqui o nosso Azinho. Sou meio ruim para desenhar com mouse, então não se espantem em relação a isso. E aí teve uma coisa que aconteceu nas aulas que eu acho que foi mais por equívoco do professor. Mas vamos ver se eu consigo. Pronto. Vamos olhar aqui o seguinte. Aqui a gente tem os nossos Hs. No caso, esse H aqui é o da área com relação à parede, a área de contribuição da parede, e esse daqui é em relação, vou botar um Hzinho aqui, em relação à área de contribuição do telhado nessa parte maior. E aí a gente vai observar o seguinte: a fórmula em si, para calcular isso aí, a gente vai ver mais pra frente. Estou um pouco embananado agora, mas é por questão de organização que eu não trouxe uma organização legal para mim. E aí a atividade ele dá algumas informações para a gente poder calcular. Nessa primeira fórmula daqui, que é a fórmula da intensidade pluviométrica, que é a da letra A, que é levando em consideração a incidência de chuvas de Maringá, porque a atividade de mapa ela pede para que seja calculado especificamente para a cidade de Maringá. E aí a gente já tem algumas informações aqui que a gente pode tirar já substituindo. No caso, o tempo de retorno, se eu não me engano é tempo de retorno, ele é de 25 anos. Então a gente já pode substituir aqui por 25. Esse símbolozinho aqui do circunflexo, na matemática a gente utiliza ele como um sinal de elevação. É como se eu fizesse os 25 elevado a esse 0,145. Aqui no tempozinho aqui a gente tem o tempo de 5 minutos, que é o tempo mínimo, se eu não me engano, para uma incidência de chuva que decair de uma vez só. Se eu não me engano foi isso que o professor até mencionou nas aulas. E aí, somando tudo isso aqui, a gente tem o valor de 27. Vou até substituir aqui já por 27, para ficar mais fácil da gente fazer o nosso cálculo. E aí a gente tem o seguinte, eu vou utilizar aqui a calculadora científica, e aí como a câmera daqui ela não tem uma qualidade tão boa, e aqui eu não, na minha área de trabalho eu não estou conseguindo ver o que é que está passando além do que está aqui sendo visto para mim, no caso essas fórmulas. E a gente tem o seguinte, vamos observar o seguinte, eu já aumentei até o tamanho da fonte para a gente poder conseguir acompanhar. Acompanha aqui a calculadora. Aqui eu tenho o meu acento circunflexo que é referente à elevação. E aí a gente pode fazer esse cálculo todo de uma vez só aqui na calculadora. O que eu recomendo a vocês: evitem ao máximo arredondamentos. Deixem para arredondar só no final, quando vocês já tiverem
o valor, quando vocês perceberem que aquele valor que observou aqui não vai mais ser utilizado em nada. Tipo, a gente tem aqui o valor de incidência pluviométrica, e aí ele é utilizado também em outra fórmula, no caso da vazão, né? Estou observando aqui a câmera, era para eu estar observando essa aqui. E aí, eu não recomendo que você arredonde nesse primeiro momento, porque quanto mais arredondamentos, mais vai fugindo do valor real. E aí, vejam só, a gente tem, eu vou começar primeiro isolando alguns termos. No caso, eu vou utilizar esses dois parênteses aqui para poder isolar esse valor de 2115. Vou isolar ele aqui, ó. Abriu parênteses, 2115 ponto, porque onde tem ponto na calculadora é vírgula e onde tem vírgula é ponto. No caso aqui, 2115,18, isolei ele, fechando ele com o parêntese. E aí, eu vou fazer o seguinte, vezes, vou abrir um parênteses, e aí eu posso fazer tudo de forma direta aqui. Vê só, se você está utilizando uma calculadora semelhante a essa, você vai observar que aqui temos o primeiro botão, o segundo botão, o terceiro botão. Caso não seja esse no seu, você vai procurar um que está escrito A sobre B ou AB sobre C. No caso a minha aqui é AB sobre C. Aqui indica que ela é uma fração. E ali na fórmula a gente tem uma fraçãozinha. E aí vê só. Tenho ali os meus 25. Vou abrir o primeiro parênteses. Vou abrir novamente outro parênteses. E vou colocar aqui 25 elevado. Lembra do circunflexo? Elevado a 0,145. Eu não abri um primeiro parêntese aqui para isolar esse termo daqui. Vou fechar. Vou utilizar o termo de fração. E vou isolar o meu segundo termo, que é esse aqui de baixo, de 27 elevado a 0,849. No caso, 27 elevado a 0,849. Vou fechar o parênteses, no caso aqui eu botei no errado, fechar o parênteses e fechar o parênteses novamente. Por que eu estou fazendo isso? Porque logo no começo dessa fração eu coloquei um parênteses a mais. E aí eu vou pedir o meu resultado. O resultado que deu aqui no meu foi de 205, esse númerozão grandão aqui que eu não vou saber mencionar. E aí eu já vou e coloco aqui na minha fórmula I, deixa eu só tirar o caps lock, I igual, não estou conseguindo colocar o igual, vou dar um espaçozinho e vou colocar ali por inteiro 205,5042 448. Pronto. Esse daqui foi o meu valor encontrado para a intensidade pluviométrica, que é no caso dado em litros por minuto, se eu não me engano. Posso estar enganado? Posso. Não me atentei tanto à questão das unidades. Mas, quer dizer, milímetros por hora. Vou colocar aqui bem pequenininho, milímetros por hora. Esse daqui é o meu valorzinho para a intensidade pluviométrica. Se eu não me engano é milímetros por hora. Eu vou deixar assim, só para a gente entender como é que fica os nossos resultados. Já tenho aqui o meu valor para a intensidade pluviométrica. Eu vou agora partir para o próximo, que é para calcular a área de contribuição do telhado. E aí como é que eu faço para calcular a área de contribuição do telhado? A gente tem essa primeira fórmula, que ela é utilizada, deixa eu dar uma aumentada aqui. Essa primeira fórmula ela é utilizada para a gente calcular a área de contribuição desse telhado aqui maior. Porém, ele vai calcular somente essa metadezinha daqui
desse telhado, como já foi mencionado pelo professor. Por que ele está calculando só esse pedacinho daqui? Porque a gente tem outras saídas para essa nossa calha. No caso, ela é dividida em 4 saídas de água. E aí, quando eu vou calcular o meu telhado, a gente vai observar o seguinte. Eu não sei se foi por erro do professor ou se foi algo intencional, não sei. Não vou dizer que foi erro do professor também não, porque eu posso estar enganado também. Veja só, por que eu teria aqui um valor para a altura se eu vou levar em consideração somente a inclinação de 0, no caso de 35%? Se eu posso calcular o valor já com a altura que ele me dá, não faz sentido de eu utilizar a inclinação se eu já tenho uma altura, eu já tenho um valor para o H. No caso, eu tenho um valor aqui também para o H. E aí, quando a gente vai calcular a área do telhado, vou botar aqui o azão, botar pequenininho o telhado, a gente tem o seguinte, vou botar aqui igual, o Azinho, a gente tem o valor dele, no caso de 42,32 mais os 43, que dá 4,75. No caso, eu vou colocar aqui, substituindo o Azinho, vou colocar aqui o primeiro parênteses, deixa eu ver se eu consigo achar aqui o parênteses, 4,75 mais, acho que não vai, estou utilizando dois teclados, aí o teclado que eu estou utilizando, um tem a função e o outro não tem, mais a altura, que no caso a minha altura aí é de 1,67, vou dar espaço aqui, 1,67, vou colocar inicialmente assim, mas depois eu ensino como é que faz para colocar assim em fração, no caso desse jeito aqui, 1,67 dividido por 2, e vou fechar aqui o meu parênteses, vezes, no caso, ponto ou x, não vou utilizar x porque a gente já está utilizando letras, então fica um pouco confuso quando a gente utiliza letras e letras, vezes o b, que no caso o nosso b ele é de 7,30, porém eu vou ter que dividir esse valor de 7,30 por 2, que dá 7,30 dividido por 2 dá 3,65. Então vou colocar aqui 3,65. E aí quando eu for calcular aqui agora, vai me dar um valor para a área de contribuição do telhado. Por que eu estou calculando isolado? Porque a gente precisa calcular primeiro essa área, para depois calcular essa outra. E aí quando a gente for fazer a vazão, uma coisa que não foi dita, se a gente está calculando a vazão para o projeto, a área de contribuição dos dois telhados tem que ser somada, não é? E aí eu vou precisar primeiro calcular a área de contribuição para o telhado, vou aumentar aqui. Depois eu vou calcular a área de contribuição do mini telhado com a lavanderia, no caso a parede da lavanderia, para poder dar o valor da área de contribuição da parede. Fazendo o cálculo aqui, a gente tem o seguinte, vou fazer isolado, né? Botei um parênteses, boto 4,75 mais, só que aqui eu tenho uma fração, então eu vou utilizar aqui na calculadora a fração, porém eu preciso isolar toda essa fração para que não ocorra um erro de cálculo. Então eu vou colocar aqui 1,67 sobre 2, fecho e fecho novamente porque eu iniciei lá na frente com um parágrafo. Deu esse valorzinho aqui de 5,585, porém ainda falta multiplicar pelo valor do B.
vezes 3,65. E aí, a área de contribuição para esse meu telhado deu esse valorzinho aqui. E aí eu vou anotar aqui abaixo, botar a telhado igual a 20,38525. Pronto. Esse valor aqui para mim é o valor da área de contribuição do telhado. Eu ainda não vou reforçar, eu não lembro as unidades que cada um tem. Então a gente vai deixar somente os valores aqui para depois ser adicionado as unidades necessárias. Fiz a área de contribuição do telhado, já achei o meu valor, finalizei aqui essa minha conta para a área de contribuição do telhado. Vamos agora para a área de contribuição da parede. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a fórmula para a gente poder enxergar melhor. E aí, deixa eu tirar isso daqui. E aí, para a gente poder calcular a área da parede, a gente precisa saber o valor do A. No caso, o A da minha parede, ele é de 2,15. Isso aqui é o valor para o meu A. A gente tem aqui o Azinho da parede. E esse daqui, ele vai começar a ser o meu B. Meu Bzinho. Por que que ele mudou? Porque a gente mudou a posição também das paredes aqui. Se a gente observar essa mesma região aqui, se a gente rotacionasse ela, ela ficaria nessa posição daqui. Então a gente precisa também respeitar as conformações para poder identificar o que é o que. A gente tem o nosso Azinho de quanto? Nosso Azinho, ele é de 2,15. Botar aqui 2, botar entre parênteses, né? 2,15 mais, no caso, a altura, que é de 1,52, 1,52 sobre 2. E aí eu fecho o meu parênteses aqui. Vou fazer vezes o meu B, no caso, vezes o meu B, que o meu B é de quanto? 4,32. 4,32 mais a área de contribuição da parede. A gente tem a nossa parede aqui, que ela tem... deixa eu ver se eu consigo apagar isso aqui, para ver se não tem nenhuma informação a mais. Tem não. A gente tem 4,32 vezes 1,52. Então vamos colocar aqui. Vou isolar, né? 4,32. Não foi o 4. Vamos deletar aqui. Com Ctrl Z. 4,32 vezes 1,52. 1,52 no caso. Era para eu ter colocado 1,52. 1,52. E aí, tudo isso sobre 2. E aí eu vou fechar aqui essa minha fórmula. Como é que eu faço para resolver aqui na minha calculadora? Eu posso resolver tudo de uma vez só também. Isolo aqui, coloco 2,15 vezes não, mais. Quando eu apertar o valor, eu não preciso acionar a tecla de apagar, não. Eu posso deletar o que eu digitei ali. No caso, abro parênteses, 2,15 mais
Vou precisar abrir um parênteses para poder isolar a fração que eu tenho aqui, que é de 1,52 sobre 2. Fecho aqui. Fecho novamente o meu parênteses porque eu preciso isolar todo esse meu termo aqui. Isolei ele todo, vou multiplicar pelo valor de 4,32 mais, vou isolar aqui e vou colocar aqui isolado, né? 4,32. Isolei duas vezes aqui, se vocês perceberem, é proposital, para não dar erro no cálculo. 4,32 vezes 1,52, porque eu isolei duas vezes ali, para poder isolar todo esse meu termo aqui de 4,32 vezes 1,52 sobre 2. Vou fechar aqui, e aí ele vai me dar um valor para a área de contribuição da parede. No caso, a área de contribuição da parede, do telhado da parede. Ele me deu o valor aqui de 15,8544, né? E aí a gente tem que a nossa área da parede, ela tem o valor, botei a parede, ela tem o valor de 15,8544. E aí, para eu poder calcular a área total, botar aqui área total, ela vai ser igual ao somatório dessas duas áreas de contribuições que eu tive. No caso, a área de contribuição do telhado com a área de contribuição da parede. E aí nós temos o seguinte, a gente tem esse valor daqui mais os 20,38525, que dá o valor de 36.965. E aí a área total é de 36,23965. Pronto. Esse valor daqui é o que eu vou jogar aqui na minha área, no caso na minha vazão do projeto. Deixa eu coisar aqui. Feitos os cálculos aqui, eu já sei que essa parte aqui de cima está toda correta, né? Eu vou precisar calcular agora a área para o meu projeto, a vazão do meu projeto. E aí, para eu poder calcular a vazão do meu projeto, eu já tenho o valorzinho aqui do A, eu vou apenas multiplicar pelo valor que eu achei aqui na intensidade pluviométrica, que é de 205,50424448. Vai dar esse valorzinho aqui, que é 7.444,401905. E aí eu vou dividir esse valor aí, mas primeiro eu vou botar aqui para poder me orientar, né? Projeto igual a 7.447,401905, tudo isso sobre 60. E aí agora eu vou dividir esse valor por 60. E aí eu tenho que a minha vazão do projeto, eu vou dar até aqui um enter aqui, que projeto sendo igual a 124,40
1, 2, 3, que eu posso arredondar para 124,12, porque aí eu não vou utilizar mais nada aqui dessas fórmulas aqui nessa de baixo. Eu já tenho aqui a minha vazão do projeto que foi calculada. Agora, para eu poder calcular a vazão máxima, eu vou precisar de algumas fórmulas que eu deixei já prontas aqui. Vou até dar um Ctrl X e vou levar elas aqui para baixo. Dá um Enter, Ctrl V. Pronto, eu vou precisar do seguinte. A gente precisa, para calcular a vazão máxima, para saber se vai aguentar, se essa calha aqui que foi projetada, se ela vai suportar uma vazão máxima ou não. No caso, se aqui essa vazão que ela está suportando para um tempo de 25 anos é suficiente ou não para suportar. E aí nós temos o seguinte, o valor para o K é 6.000, a gente já tem aqui, porém o S eu preciso calcular a área molhada, que é a base, vezes a altura da calha. No caso, para a área molhada, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer 15, no caso 15 não, 0,15 vezes 0,1, que é 0,10 no caso, e aí eu vou achar o valor de 0,015. Deixa eu ver aqui onde eu vou botar, dá um Enter aqui. Vou botar S igual a 0,015, que foi o valor que eu encontrei aqui na minha calculadora. O meu RH, eu vou precisar calcular o S sobre o PM, porém o PM aqui eu preciso fazer o cálculo. E aí, o meu cálculo, quando eu for fazer, eu vou novamente utilizar o isolado. Vou isolar sempre os termos. Dei o primeiro isolado, estou dando um segundo isolado. 2 sobre 3, fecho e isolo aqui, vezes 0,1, fecho, mais 0,15, mais, e aí eu coloco novamente 2 sobre 3, vezes 0,1, e isolo novamente. O valor que eu encontrei para o meu perímetro molhado foi o de 0,28, tá um pouco difícil de ver aqui porque tem uma luz na minha cara aqui. Pode ser que esse valor esteja errado, porque eu já calculei algumas vezes e o valor, se eu não me engano, não deu esse. Mas vamos deixar aqui para a gente ver se vai bater com o resultado que tem lá. Vou botar aqui igual a 0,2833333, deixa assim. Pronto. Deixa eu ver se tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. Deixei com o mesmo valor que encontrei aqui na minha calculadora. Esse daqui foi o valor encontrado desses cálculos para o perímetro molhado. Eu já tenho a superfície. É superfície? É a superfície da área molhada, no caso da calha. A gente tem a altura útil, que a gente precisa calcular. E aí a altura útil, se eu não me engano, dá 0,66. Vamos fazer o cálculo? 2 sobre 3 vezes 0,1. 0,66666. São quantos 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou colocar 8, 6. Por que eu sempre faço assim? Eu deixo para simplificar no final. Porque quanto mais simplificações eu vou dando durante o decorrer dos cálculos, mais vai acrescendo ao número. E aí, às vezes, esse valor ele pode ficar muito alto do valor real ou pode ficar muito abaixo. A gente sempre deixa para arredondar no final. 0,666.
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, são 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Achei a altura útil. Eu vou precisar calcular o meu raio hidráulico. E aí o meu raio hidráulico, ele é o meu S dividido pelo PM. Ou seja, eu tenho 0,015 sobre, aqui eu não isolei porque como já é uma fração direta, então eu não preciso isolar. 0,2833, são quantos 3? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 e 3. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Quando eu der igual aqui, vai me gerar um valor para o meu perímetro, no caso, para o meu raio hidráulico, raio hidráulico. Vou botar aqui igual a 0,0522 94176. Pronto. Encontrei os valores aqui para os meus resultados. Vou substituir agora na fórmula. Observe o seguinte, não fica tão claro para quem está iniciando agora, mas quem já tem uma noção de matemática em cálculos avançados, digamos assim, interpreta que aquela formulazinha, a raiz cúbica, ela pega todo o termo que está aqui dentro. Caso não, a minha raiz cúbica ela seria menor, ela seria no tamanho dessa daqui, ou seja, as duas seriam com um tamanho igual. Como essa raiz cúbica ela está maior do que essa outra raiz, a gente interpreta que tudo que está aqui em menor está dentro dessa raiz. Então a gente precisa utilizar a calculadora para poder fazer esse cálculo. E aí eu tenho o seguinte, eu já tenho o S, que foi calculado, já tenho o valor de K, que é de 60 mil, então eu vou colocar aqui, 60 mil vezes 0,015 vai dar igual ao valor de 900, que esse valor pode estar errado, pode, mas a gente precisa fazer os cálculos aqui para ter uma tentativa de erro ou não, né? Encontramos o valor de 900 para cá, então já vou isolar aqui, vou botar aqui embaixo que max é igual, e aí eu vou aumentar aqui para a gente poder enxergar. Deixa eu só aumentar aqui também. Qmax. Eu tenho 900, que já foi encontrado dessa multiplicação daqui. A raiz cúbica, a gente encontra ela aqui na nossa calculadora. Se a gente observar, fora dos botões que já tem, a gente tem outras funções que são representadas de acordo com a utilização da calculadora. Para eu poder utilizar a raiz cúbica que no meu está aqui, eu preciso utilizar o comando Shift na calculadora. Então eu vou colocar Shift, raiz cúbica, e aí apareceu para mim aqui a raiz cúbica. E aí eu vou colocar o valor que eu encontrei para o raio hidráulico, que é de... Vou isolar ele aqui porque ele ainda está elevado ao quadrado. 0,052941176. Fecho. E aí eu vou precisar elevar ele ao quadrado. Pronto. Era para eu ter isolado ali na frente também, porque
Vamos reiniciar essa fórmula. Shift, raiz cúbica, vou isolar aqui, e aí eu coloco aqui, isolado novamente, o valor de 0.052941176, fecho aqui, elevo ao quadrado, fecho novamente, e aí eu vou multiplicar esse valor dali pela raiz quadrada, que aí eu não preciso, no caso da minha, já tem a raiz quadrada aqui, mas eu vou isolar aqui, raiz quadrada da inclinação. A inclinação que ele dá é de 0,5%, se eu não me engano, na atividade. E aí, se eu for destransformar de porcentagem, fica 0,005. Vou isolar aqui. E aí eu vou achar o valor para esse meu segundo termo. Vou dar igual aqui. Ele dá um valor bem pequenininho. Vou fazer aqui vezes, no caso ponto, e aí eu coloco 0,0099696668 e vou multiplicar esse valor que eu já tenho aqui pelos 900 que foi encontrado lá na vazão máxima. Vai dar esse valor aqui de 8 alguma coisa. Só que eu sei que ele precisa ser dividido por 0,011, que é a rugosidade da calha, que é esse nzinho daqui. Então eu vou dividir ele por 0,011, encontrando o valor de 815. Então aqui está errado. Por quê? Vamos observar o que foi que saiu de errado aqui. Se eu não me engano, no cálculo deveria dar 414. E aí tem algo que nessa fórmula que ficou errado. Eu acredito que seja esse valor daqui do S. Mas aí a gente vai fazer o seguinte. Vou calcular primeiro o perímetro aqui para ver se o valor bate com o que está ali em cima. Vou botar aqui 2 sobre 3 vezes 0,1 dá igual a isso. Vou multiplicar por 2, porque como são um somatório de 2 terços de 10, 2 terços de 10, se eu somar os dois era como se eu multiplicasse por 2. Dá esse valor vezes 0,15, vezes lá vai eu, mais 0,15, deu o mesmo valor que está ali. Então isso aqui está certo. Então vamos observar isso daqui. A gente tinha, deixa eu ver se eu estou com a atividade aqui aberta. A gente tinha a seção retangular de 0,15 vezes 0,1. 0,15 vezes 0,1. 0,015. No caso o S eu calculei errado. Por quê? Porque a gente precisava calcular a base da calha, que é de 10 não, de 15, pelos 2 terços, no caso. O cálculo era 2 sobre 3 vezes 0,1, que dá igual a isso aqui, vezes 0,15, que dá igual a 0,01. Ou seja, o meu S ali está com o valor errado, 0,01, porque não tinha esse 15. Ok. E aí,
vamos ver o seguinte. Se eu errei aqui, eu errei aqui também. Então, temos o seguinte, temos 0,01 dividido por 0,2833333, que dá igual a 0,35. Aqui, 0,352941, aqui é 18. Tá vendo? Só um númerozinho já atrapalhou a fórmula. Mas os valores foram bem próximos. E aí, quando eu for multiplicar aqui, os 900 não vai dar 900, vão dar 600. Quer ver? 6.000, 60.000 no caso, vezes 0,01. 600. Meu RH eu vou precisar recalcular, no caso, esse segundo termo, então vamos apagar aqui. 600 vezes... Eu posso fazer já direto aqui. Vou somente isolar as coisas que eu preciso isolar. Raiz cúbica do meu RH, que eu vou precisar isolar aqui. Vou colocar 0,035294118 elevado ao quadrado. Fechei aqui. Vezes, vou isolar novamente, raiz quadrada de 0,005. E aí vai me dar esse valorzinho daí. Vou até apagar aqui que eu já vou fazer direto. Dividido pelos 0,011. Aí deu 414. 414. No caso, esse 414,9971, que eu posso arredondar por 414,9 ou 414,99. E aí, ele precisava, essa vazão máxima, ela precisava ser maior que a vazão do meu projeto. Então, tá batendo certinho as informações. Feito isso, a gente já tem todos os cálculos que a gente precisava. A gente precisava calcular a intensidade pluviométrica da região. A gente precisava calcular a área de contribuição do telhado. A gente calculou tudo, fez o somatório das áreas de contribuição para poder encontrar a vazão do projeto e fez a vazão máxima, conseguindo encontrar o valor exato do que deveria ser. Desculpa pelo erro de processo, acontece com todo mundo que está calculando, mas aí é sempre bom, como o professor já deixou, digamos, o gabarito, como ele disse, já deixa um norte para a gente encontrar os valores. Eu utilizei aquela tabela, no caso, aquele Excel que ele deixou, e aí eu vi que a vazão máxima tinha que dar esse. Os outros eu não sei se os valores estão batendo de acordo com o da tabela, porque eu não lembro. A única que eu me lembro era a última, porque ela precisava de mais informações para ser adicionadas. Mas eu sei que esse valor aqui está batendo certo. Eu sei que esse valor aqui da área de contribuição também está certo e sei que esse aqui está certo. Então, eu acredito que os outros eles também estejam. Acho que talvez para algumas pessoas esse valor aqui possa mudar, porque algumas pessoas fizeram o cálculo da altura levando em consideração a inclinação. Eu acho que não precisava ter utilizado a inclinação para a gente poder encontrar os valores ali. Mas qualquer dúvida você pode entrar em contato comigo, mandar mensagem para mim pelo WhatsApp, que eu posso estar tentando ver se eu consigo te ajudar a solucionar essa tua dúvida. Então, no mais, espero que tenha ficado compreensível a aula. Espero que, apesar do meu erro ali, no meu tropeço no final, a gente tenha aprendido que a gente só aprende com os erros, né? Todo mundo erra.
Mas eu acredito que os valores ali já estão batendo todos corretos. Depois eu posso até tentar ver se eu consigo mandar um gabarito com os valores lá no grupo pra gente dar uma conferida.